A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Porventura, começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Olha o que Paulo está falando nessa carta que ele escreve, que ele não precisava de carta de recomendação e nem de carta de recomendação dos irmãos de Coríntios, porque a carta era os próprios irmãos de Coríntios. Ele vai dizer, vós sois a nossa carta, no verso 2, escrita em nosso coração, conhecida e lida de todos os homens. Portanto, nós temos aqui o conceito das cartas. Paulo escreveu mais de uma carta à igreja de Coríntios. E temos aqui não só o conceito das cartas, mas cartas de recomendação. Quero falar no dia de hoje sobre 7 tipos de cartas em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3:1, lemos acerca de cartas de recomendação. Muitas vezes é importante quando alguém vai de um lugar para outro que não é conhecido, levar uma carta de recomendação. Mas se é conhecido, como Paulo diz, não é preciso essa carta de recomendação, porque quando é conhecido, a pessoa conhece. E Paulo diz, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. A segunda coisa que quero falar é a carta escrita. Primeiro, aqui temos no verso 1, cartas de recomendação. No verso 2, temos carta escrita. Escrita aqui não é em um papel e tinta, mas escrita no coração, como Paulo diz, conhecida e lida de todos os homens. Cartas de recomendação, carta escrita. Mas vamos a 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, onde lemos, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha que maravilha, cada crente, cada cristão é uma carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta. Cada crente é uma carta ambulante de Cristo, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Então, portanto, cada crente é uma carta de Cristo. Então, temos aqui, verso 1, cartas de recomendação. Verso 2, carta escrita. Verso 3 da carta de 2 Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 3, carta de Cristo. Carta de recomendação, carta escrita, carta de Cristo. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8. 2 Coríntios 7, 8, Paulo diz assim, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido, por ver que aquela carta vos contristou muito, ainda que por pouco tempo. Minha carta, aquela carta. Aqui temos as cartas de Paulo. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Temos as cartas de Paulo. Minha carta, aquela carta, a qual Paulo se refere, menciona aqui as cartas de Paulo. Portanto, temos aqui em 2 Coríntios, cartas de recomendação, carta escrita, carta de Cristo, que é cada crente é uma carta de Cristo, cartas de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8, minha carta, aquela carta, cartas de Paulo.
Vamos a 2 Coríntios, capítulo 10, verso 9. Para que não pareça como quiserem intimidar-vos por cartas. Intimidar-vos por cartas. Cartas de intimidação. Há cartas que realmente traz intimidação, principalmente se é uma carta judicial. Mas aqui as cartas de Paulo eram cartas de exortação, de correção, mas alguns tomavam como intimidação, cartas de intimidação. Não era o caso das de Paulo, mas Paulo declara isso, para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, cartas de intimidação. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10, lemos assim: porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Muitos diziam que as cartas de Paulo eram cartas graves. E aqui vemos duas qualidades, cartas graves e cartas fortes, por causa do caráter de Paulo em suas cartas. Mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Alguns desprezavam o apóstolo Paulo. Ele não era um homem de grande estatura, era um homem de baixa estatura, e por isso alguns, quando comparavam as cartas dele, diziam: olha, as suas cartas são graves, são fortes, mas a presença do corpo é fraca, porque ele era um homem de pequena estatura, e a palavra desprezível. Incrível, alguns conseguiam desprezar as palavras do apóstolo. Olha, se desprezavam as palavras do apóstolo Paulo, quanto mais as nossas, não é? Mas Paulo, em suas cartas, era energético. Ele tinha um tom grave, um tom forte em suas cartas. Muito bem, com isso, nós vemos aqui 7 tipos de cartas em 2 Coríntios. Primeiro, cartas de recomendação. Segundo, carta escrita, que eram os próprios crentes. Terceiro, carta de Cristo. Cada crente é uma carta de Cristo. Quarto, cartas de Paulo. As cartas que Paulo escreveu, minha carta, aquela carta. Quinto, cartas de intimidação. Era assim que alguns viam as cartas de Paulo, como cartas de intimidação. Sexto, cartas graves. Alguns tomavam as cartas de Paulo como graves e outros tomavam como cartas fortes. Cartas de recomendação, carta escrita, carta de Cristo, cartas de Paulo, cartas de intimidação, cartas graves, cartas fortes. 7 tipos de cartas em 2 Coríntios. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva. E ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. E ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.145 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.